Olá, dentista! Seja muito bem-vindo a esta live sobre como evitar processos judiciais em odontologia. Ai, que medo! Você já deve ter sentido também, né? Esse medo de ser processado, ainda mais por algo que você tem certeza que você fez certo. Pois é, e esse medo não ronda só a mim, só você, mas ronda praticamente todos os dentistas aí, inclusive aqueles que são mais experientes. Bom, muito prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula Miquerito, eu sou dentista há 23 anos, legista e perita judicial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E hoje eu ajudo dentistas a trabalharem com liberdade, como peritos, com confiança também e segurança jurídica dentro do seu consultório. Por quê? Porque eu sei exatamente como é angustiante você fazer tudo certo e depois, mesmo assim, você correr o risco de ser processado, correr o risco de ter que pagar uma indenização. E a gente cresce ouvindo sempre assim, que basta a gente ser bom tecnicamente e que isso é o suficiente para você se sentir protegido, para você não ter problema na sua profissão. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu, como perita, atuando ali dentro de um processo judicial, lá nos tribunais, eu vejo que a maioria dos processos não vem por conta de um erro técnico. Eles nascem por conta de uma falta de comunicação adequada ali com o paciente e também com a falta de registros, ou seja, sobre ali o prontuário odontológico, né? E aí, eu vou passar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, você pode ser o melhor clínico ali da sua cidade, da sua região, mas se você não explicar direito para o paciente, se você não formalizar, você vai continuar vulnerável. Por quê? Porque o paciente é leigo. E muitas vezes, durante ali a consulta odontológica, você acaba explicando o procedimento em termos muito técnicos. E o paciente não tem esse conhecimento, ele não tem esse entendimento. Então, muitas vezes, ele acaba entrando no seu consultório e saindo com mais dúvidas ainda. Por isso que você explicar de forma adequada, mas não colocando um medo no paciente. Isso tem que ser de forma acolhedora, né? Mas que te proteja também. Né? Então, tem que proteger o paciente e proteger o dentista, tá? E o que os pacientes realmente, por que eles realmente processam? O paciente ele não processa porque você errou um procedimento, porque todo mundo ali é humano, né, e é passível de erros e tá tudo certo. Mas o paciente normalmente ele processa porque isso é o que eu vejo dentro dos processos judiciais. É porque ele se sentiu enganado, é porque ele se sentiu abandonado, é porque ele se sentiu frustrado. E aí eu quero que você anote numa folhinha. Por que tudo isso aconteceu? Porque faltou informação para o paciente, ele se sentiu abandonado de alguma maneira, você criou uma expectativa na cabeça dele sobre o procedimento e isso não foi cumprido na cabeça dele. Você promete um resultado estético e o resultado é totalmente diferente do que aquilo que ele esperava, né? E o pior de tudo é que você pode evitar toda essa situação, né, que pode levar a um processo judicial, que é trazendo uma comunicação acolhedora e um prontuário bem feito. E por que eu falo uma comunicação acolhedora? Porque você já viu o contrato de banco? É tudo contra você, né? Você lê aquilo lá e te dá medo. Você já viu um contrato de advogado? Muitas vezes você lê aquilo lá e fala assim, meu Deus do céu, estou com medo de assinar isso daqui. Então, o contrato de prestação de serviço e o termo de consentimento livre e esclarecido, ele não pode trazer essa insegurança para o paciente, porque senão, realmente, você acaba perdendo o paciente. E eu vejo que essa falha
de apresentar um contrato de prestação de serviço, de apresentar um termo de consentimento livre e esclarecido, muitos dentistas não fazem justamente com esse medo de perder o paciente, né? Então, o termo e o contrato, eles precisam ser acolhedores. Você precisa explicar de uma forma que seja simples, mas que não intimide o paciente, tá? E aí eu trouxe até alguns casos aqui, só como exemplo, né, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, o paciente interrompe lá um tratamento de ortodontia e o dentista não registra isso no prontuário odontológico, né? E aí, o paciente pode entrar com uma ação na justiça alegando abandono de tratamento. E como é que você prova? Tem um outro caso, por exemplo, o paciente esperava um dentes de novela. E aí você não registra isso, como você deu a orientação, explicou sobre o tratamento odontológico, não explicou nada. E aí, o paciente entra por um resultado insatisfatório, né? E aí você sabe me dizer o que exatamente o perito olha quando o paciente entra com uma ação na justiça, quando o juiz pede para que um perito analise toda aquela situação, todo aquele prontuário, né? O perito analisa justamente aquilo que muitos dentistas ignoram, que é o prontuário completo, o termo de consentimento livre esclarecido assinado, né? Que tem ali no prontuário, né? Tem o contrato também e tem as fotos do tratamento, tem as orientações, tá? E o que o juiz quer ver? Porque o juiz, ele não quer saber se você é o bambambam da ortodontia, o bambambam da implantodontia. Ele não quer saber se você é simpático ou não, se você é famoso nas redes sociais ou não. Ele quer as provas. E quem é que vai fornecer isso? É o perito judicial, né? Ele quer saber se o dentista informou o paciente adequadamente. Será que houve uma promessa para o paciente? Né? Será que isso está esclarecido ali no termo de consentimento? Será que você foi ético? Será que você foi transparente com o paciente? Porque se ele não entendeu o que você falou, como você explicou o procedimento, lá na frente ele vai falar, mas o doutor não falou isso para mim. Se tivesse falado, eu não teria aceitado. É assim que eles contam dentro de um processo judicial. E quais que são os escudos de um dentista? Primeira coisa, ali dentro de um prontuário odontológico, né? O termo de consentimento. Porque o termo de consentimento confirma que o paciente entendeu tudo aquilo que você falou e que ele está ciente, ele sabe o que pode acontecer, inclusive sobre os erros, os acidentes, as complicações, pós-operatório, como vai ser, né? E por incrível que pareça, esse termo pode te proteger dentro de um processo judicial. Por quê? Porque o perito, ele vai analisar mundos e fundos, né? Porque ele quer saber como está o prontuário odontológico do dentista. E quando ele solicita essa documentação dentro de um processo judicial, o juiz entende que para ele coletar provas, para trazer para o próprio juiz, ele precisa entregar esse prontuário. E eu vejo que tem muitos dentistas, dentro de um processo judicial mesmo, que acaba não entregando o prontuário. Só que entenda que o prontuário é um documento que é obrigatório, ele não é opcional. Então, é melhor que você entregue o que você tem do que você não entregar, porque se você não entregar, você está descumprindo o código de ética odontológica. E aí você pode não só ter um processo na esfera civil, mas também um processo ético, né? Um outro escudo também é a ficha clínica. A ficha clínica
vocês já sabem, né, de cor, que a gente registra tudo ali, inclusive as intercorrências, as faltas, as orientações. Isso é extremamente importante. E não é só dizer assim, paciente está ok. Tudo isso eu ensino dentro de um curso que eu tenho, que é o Blindagem Jurídica, que eu vou falar sobre ele também, mas eu explico como você deve falar ali dentro de um prontuário odontológico. Não é paciente está satisfeito, cor ok, prótese ok. E daí? Não é isso, tá? Além da ficha clínica, tem também as fotos que mostram como eram e como ficaram o tratamento que você fez, né? Os procedimentos que você realizou. Isso pode salvar a sua reputação. Então, esses 3 documentos aqui dentro do prontuário odontológico são o tripé de uma blindagem jurídica. E é o que eu sempre falo, né? Como que deve ser uma comunicação segura para o dentista? Cara, se você está falando assim, por exemplo, olha, dona Maria, fica tranquila, porque vai ficar perfeita essa faceta. Se você está falando isso, você arrumou um baita de um problema para você. Um problema grande, tá? Por quê? Porque você acaba de assumir aqui uma obrigação de resultado. E quando você fala que vai ficar perfeito, essa paciente ela vai cobrar a perfeição. Tá? Então, o que eu sugiro, né? Como anotar isso ou como explicar isso para o paciente? Dona Maria, o resultado depende de fatores individuais, de paciente para paciente. Cada um tem uma condição sistêmica. Mas o objetivo aqui é melhorar a sua estética e a função também, a função mastigatória, enfim. Então, é dessa forma que você tem que falar, que você vai fazer de tudo para melhorar aquilo que ela quer, mas jamais dizer que vai ficar perfeito. Uma outra situação é dizer: olha, seu José, fica tranquilo, porque o senhor não vai sentir nada, mais um problemaço para você. Porque se ele sentir isso aqui, ele pode entrar com uma ação na justiça e alegar. Imagine se ele estiver gravando o que você está falando. Você não sabe, né? E aí, quando ele fala isso dentro de um processo judicial, fala: ó, senhor juiz, o dentista lá, quando foi fazer o procedimento, ele falou que eu não ia sentir nada. Só que eu senti muita dor, inchaço, meu rosto ficou desse tamanho. E como que você prova que o paciente não está falando a verdade e que quem está certo é você? Você entende que se isso não está registrado no prontuário, e normalmente dentro de um processo judicial é o dentista que tem que provar e não o paciente, né, por umas questões ali jurídicas que, para quem faz o curso de perito, eles sabem como isso funciona. Você está perdendo, tá? Então, de que jeito que você pode falar para esse paciente? Olha, seu José, a gente vai fazer esse tipo de procedimento, mas pode ser que tenha um desconforto aí, ele é temporário, mas isso vai ser controlado com anestesia e medicação, então fica tranquilo, tá? Então, essa linguagem, né, mostrando para o paciente que você vai fazer de tudo, isso diminui o seu risco de ser processado, de ter que pagar uma indenização. Isso aumenta a sua confiança. Por quê? Porque você está sendo sincero com ele. Você está sendo sincero. Não é querer prometer mundos e fundos. Esse é o problema. E aí você não consegue cumprir, né?
E quando você diminui o seu risco de ser processado, diminui o risco de ter que pagar uma indenização, aumenta a sua confiança, você consegue ter mais tranquilidade para poder trabalhar, tá? Porque o perito, lá dentro de um processo, quando ele pedir a documentação, o juiz vai entender que aquilo é necessário, vai pedir para o dentista, e é o que eu falei. Se vocês não entregarem, eu não sei o que seria pior ali, se é entregar um prontuário mal preenchido ou não entregar. Porque das duas formas, o dentista vai responder por isso, tá? Então, qual que é o passo a passo para você começar amanhã já? Pelo amor de Deus. Eu atuo já desde 2018 dentro da perícia odontológica e eu vejo que a maioria dos processos o dentista perde. E tem muito dentista por aí que ainda fala: ai, você vai ser perito e você vai criticar o colega, vai denunciar. Não, não é o perito que critica nem condena, não é nada disso. Quem se condena é o próprio dentista. Quem está fazendo coisa errada é o próprio dentista em não elaborar um prontuário adequado. Então, entenda que se você não está protegido, e eu vou falar aqui, nem o melhor advogado do mundo vai conseguir te proteger. Tá? Então, anote esse passo a passo aqui. Pega uma caneta, pega um papel e vamos lá, para você começar a se blindar já hoje, pelo amor de Deus, para diminuir essa quantidade de processos que estão condenando dentistas. Por um simples fato de não ter prontuário, de não saber elaborar um prontuário. Então, olha só, revise todos os termos de consentimento. Você precisa personalizar essas explicações. Registre todas as orientações que você tem para dar para o paciente. Tanto de intercorrências como acidentes, tudo. Fotografe cada etapa, porque o paciente, ele alega assim, mas antes do doutor mexer, não era assim meu dente. Quando, na verdade, o dente já existia um problema, já estava meio condenado. Mas aí você não tem fotos para comprovar, você não tem uma radiografia. E aí, como que fica? Formalize tudo que você está propondo para o paciente e ele está recusando a fazer. Porque não é o paciente que tem que ditar o que tem que ser feito, você é o profissional. Você tem que mostrar qual é o caminho, o melhor caminho para ele, o melhor tratamento, tá? Agora, se ele recusa, você tem que registrar isso daí, né? E de forma nenhuma você precisa fazer aquilo que ele quer. Se você entende que esse procedimento está errado, o Código de Ética Odontológica te ampara a recusar a fazer esse tipo de procedimento quando você entende que não é o mais adequado. Tá? Inclusive as desistências também, desistências de tratamento. Você precisa registrar isso daí. Se não tem essas características dentro de um prontuário odontológico, você está lascado, meu amigo. Infelizmente. Né? E aí, qual que é o custo de você ignorar todas essas orientações que eu estou passando aqui para vocês? Indenizações altíssimas para começo de conversa. Né? Porque quando o paciente entende que o tratamento com o dentista trouxe um dano que impede ele de mastigar, que impede ele de sorrir, que impede ele de fazer isso ou aquilo, de trabalhar, cara, vem cada indenização, e não é indenização assim de
20, 30 mil reais. São indenizações de 80 mil reais, 120 mil reais. Eu já vi indenizações que meus alunos pegaram, em que eles estão atuando como peritos, de 700 mil reais. Você pode até estar falando, ai, Ana, brincadeira. Não é. 700 mil reais. E aí? Como que vai fazer para tirar isso do seu bolso? Você já pensou nisso? Quando que você poderia se livrar dessa situação apenas aprendendo como elaborar um prontuário odontológico. E quando eu falo sobre elaboração de prontuário odontológico, não é comprar prontuários prontos, não é comprar modelos de contratos de prestação de serviço, modelos de termos de consentimento, modelos disso, modelo da... Entenda que o paciente não é um pinóquio, um pedaço de madeira que está ali. São pessoas que têm situações sistêmicas diferentes. Então, o termo de consentimento, ele não pode ser igual para todo mundo. Ele tem que ser personalizado para cada tratamento. Porque o perito, quando ele vai analisar a documentação odontológica, ele olha isso. Será que aquele termo estava adequado para a condição sistêmica do paciente? Né? O contrato de prestação de serviço está mais voltado para a parte financeira, para a parte administrativa ali, que também precisa ser personalizado, né? Mas o termo de consentimento livre e esclarecido, mais ainda. Não tem como fazer um termo comprando aí modelos, pegando na internet. E eu vejo que muitos fazem isso. Por quê? Porque é fácil. Ninguém quer ter trabalho elaborando um prontuário odontológico, mas eu como perita judicial, eu posso te afirmar, você tem que ter mais cuidado com o seu prontuário odontológico do que com o seu procedimento. Muito mais. Tá? Então, além de você ter, quando você ignora tudo isso, a questão da indenização altíssima, você tem também abalo emocional, porque isso te tira a paz. Isso eu posso afirmar para você que tira a paz, tá? Você fica com uma imagem manchada e você pode até ter a suspensão profissional pelo CRO, quando envolve ali uma questão de descumprimento ético, tá? E tudo por quê? Porque o dentista acreditou que o paciente estava ali confiando nele. Ah, o paciente confia em mim, tá tudo certo, não precisa fazer procedimento, não precisa fazer o prontuário, ou mais tarde eu faço o procedimento. Ninguém quer perder tempo com o prontuário. Acho que aquilo é só uma anotação para você ter controle. E eu posso te afirmar que é isso que te salva dentro de um processo judicial. Então, não é o perito que é ruim, não é ele que condena o dentista. Não é ele que incrimina nada disso. Não é ele que denuncia, que critica, nada. Ele só apresenta provas. Quem errou é o próprio dentista. Só que é fácil colocar a culpa no outro. É muito fácil colocar a culpa no perito e não assumir aquele erro que foi seu. Por quê? Porque você não sabe elaborar um prontuário odontológico. Simples assim. Uma coisa que poderia ser tão rápida, tão simples. E também não deixar o prontuário para a secretária preencher. Não é a secretária que preenche o prontuário. É o próprio dentista. E não é com aquele garrancho também. Não é abreviando palavras. Porque aquele prontuário, ele tem que ser entendido
pelo advogado, tem que ser entendido pelo juiz, ele tem que ser entendido pelo perito e pelo próprio paciente. Por quê? Porque o prontuário, ele pertence ao paciente, ele fica em posse do dentista, mas ele pertence ao paciente. Então, o paciente, ele tem um direito de uma cópia. O original fica com o dentista, mas o paciente tem que ter uma cópia e você não pode recusar. E mesmo que você recuse, né, se esse paciente entra com uma ação na justiça contra você, o perito vai pedir e o juiz vai te intimar a entregar, não tem saída. E se você não entregar, vai ser pior, né? Então, pensando em tudo isso, vendo toda a situação dentro do Tribunal de Justiça, dentro dos processos que eu atuo, hoje eu já tenho mais de 800 alunos que se passaram ali pelo método dentista perito judicial, então tudo passa ali por mim, os casos em que eles estão atuando como peritos, eu vejo o que os dentistas estão fazendo, eu vejo o que os pacientes estão alegando e qual está sendo a falha de um dentista ali na posição de réu. Por que ele vem perdendo tantos processos? Por que a maioria dos processos é o dentista que perde? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Então, por conta dessa visão, eu falei, não, eu tenho que ter algo, trazer uma informação para o dentista para mostrar onde é que ele está errando. Não é ter um consultório maravilhoso, não é ter documentos chiques, ter aquela televisão enorme que você vai fazendo a simulação de como vai ficar a harmonização no nariz ou na boca, porque aquela simulação, se ficou perfeito, essa perfeição vai ser cobrada, tá? Então, pensando em tudo isso, para proteger o dentista de um processo judicial, para proteger o dentista de ter que pagar indenizações, é que eu elaborei o blindagem jurídica para dentistas. Porque a gente não quer aquele documento que assuste o paciente, como eu já falei aqui, né? Então, o blindagem, só para vocês entenderem como funciona, esse blindagem é um curso que ele é 100% focado na prevenção. Ele te ensina a construir um prontuário odontológico que realmente te proteja, né? E não aquele prontuário que é só T por T, só para te lembrar o que foi feito. Não. O blindagem jurídica, ele vem trazendo orientações, ele vem trazendo checklists, ele vem trazendo exemplos reais de como você deve conduzir uma situação, de como você deve conversar com o paciente. Então, esse curso é para quem quer dormir tranquilo depois de um procedimento, para quem quer trabalhar sem medo, porque vocês estão vendo que os processos na justiça estão aumentando, então o risco está cada vez maior, os pacientes estão muito de olhos abertos ali na internet, porque eles buscam saber sobre o procedimento e ele já vai com todas as informações para o dentista na hora da avaliação. Ah, doutor, porque eu já procurei saber sobre isso. Tá? Então, se algo der errado ali, você está lascado. E aí, proteger também a própria reputação, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, de coração aberto, não é só olhar para a visão como perito, mas é olhar também de que forma vocês precisam se proteger, porque a faculdade, infelizmente, não nos passa isso, né? Então, você tem ali dois caminhos. Ou você vai continuar confiando ali no imprevisto, faz do jeito que está indo e dê o que der, lá na frente, se der um processo, você vê como resolve. Ou então você já começa a se proteger de verdade, tá? Porque
E era isso que eu ia falar. Depois que a bomba estoura, meu amigo, mas nem o melhor advogado do mundo vai conseguir te proteger se você não tiver uma documentação adequada, um prontuário adequado. E antes da gente encerrar aqui, eu queria explicar sobre a questão da Black Infinita que a gente está trazendo agora para os dentistas. Isso já foi ofertado ali para paciente, para os meus alunos, né? E muitos aderiram. E então agora eu quero falar com vocês que não são meus alunos, mas que estão com essa aflição, com esse medo, né, diariamente durante o atendimento de vocês. Sobre a blindagem jurídica e, inclusive, amanhã e na quarta-feira também vou falar mais detalhes sobre isso para vocês. Falar também sobre o MDPJ, porque essa Black Infinita, ela vai trazer também a oportunidade do método dentista perito judicial e do blindagem jurídica, né? Vocês sabem já que o método dentista perito judicial é o meu curso principal. Esse curso é onde eu ensino o dentista a fazer renda extra com a perícia odontológica, não é a criminal, é a perícia civil, então está muito voltada para aqueles procedimentos que a gente faz no dia a dia. Então, é você que vai analisar a situação de um procedimento odontológico que foi realizado por um dentista ali, não tem nada de crime, tá bom? Então, é uma área que a gente vê que tem muito dinheiro circulando, né? Porque tem muitos processos ali acontecendo, entrando. Se você entra em jurisprudência, se você entra em qualquer sistema do tribunal e busca por tratamentos odontológicos, perícia, você vai ver que vem crescendo a quantidade de processos judiciais envolvendo odontologia, né? E também, por outro lado, porque tem poucos dentistas que estão preparados, de fato, para atender essa demanda. Porque é muito simples falar, né? Eu sou perito, eu fui nomeado. Cara, mas você não sabe fazer uma petição. Você não sabe nem como começar. Você não sabe nem fazer a perícia. O laudo, você vai jogando a sua informação ali, deu o que der. Só que entenda que as coisas não funcionam assim, porque se o seu trabalho não estiver de acordo, você não recebe. Então, por isso que você tem que fazer um trabalho bem feito, de acordo com as regras lá do Código de Processo Civil, para entregar um trabalho que realmente o juiz entenda que é satisfatório para ele poder dar uma sentença. E aí, essa Black Infinita, o que quer dizer isso? É um acesso vitalício aos cursos. Imagina só, né? Eu não queria isso, mas a minha equipe falou, não, Ana, a gente precisa dar essa oportunidade do dentista ter esse acesso vitalício, porque isso é importante para eles, né? Então, dentro ali do método, primeiro, né? Vou explicar o blindagem, mas dentro do método, você vai ter toda a formação em perícia odontológica, isso de forma completa, com tudo que está dentro lá da plataforma, na plataforma VUMP, né? Ali você tem aulas teóricas gravadas, você tem diversos plantões de dúvidas gravados também, e você tem todos os documentos atualizados para atuar como peritos. Então, você tem documentos aceitando a perícia, fazendo proposta de honorários, agendando a perícia, tem estrutura de um laudo pericial também, tem contratos de prestação de serviços para você atuar fazendo laudos extrajudiciais, para você atuar como assistente técnico também. Então, você vai ter tudo isso com acesso vitalício. Olha só, para caso você queira atuar como perito e fazer uma renda extra, né? E que muitos dos meus alunos já vêm fazendo. E aí, dentro do blindagem jurídica, eu te mostro como você deve se proteger de tudo isso, né? De todos processos, indenizações, né?
para que você não seja processado, tá? O que você vai ter ali? Acesso vitalício também a todas as aulas que estão gravadas na plataforma VOMP, onde está hospedado também o Blindagem Jurídica, com orientações em PDF sobre como você deve documentar toda a parte legal do consultório, né? Então, ali não tem modelos prontos, porque não é isso que vai te proteger, você pode ter certeza. E o perito olha isso. Não são modelos de documentos prontos. Isso tem que ser adequado para cada situação sistêmica de cada paciente. Então, eu mostro como você deve adequar esse prontuário, como fazer de forma personalizada o contrato, o termo de consentimento livre esclarecido, a ficha clínica, que eu vejo muitos erros dentro de uma ficha clínica, a questão de radiografias também, a questão de fotos, tudo isso é mostrado para vocês dentro do blindagem com acesso vitalício. Então, são duas pontas aí que você tem, né? Uma que é a que te protege, que é o blindagem, e a outra que te faz ganhar mais, né? Faz você ter uma renda extra, que é com a perícia odontológica. Então, a Black Infinita, ela vai acontecer no dia 23 de outubro, e eu vou liberar a maior oferta que eu já fiz na minha vida. Eu já falei, né? Que isso, a minha equipe veio falando, Ana, tem que fazer, e vamos fazer essa oferta, e vai ser única. Então, é isso. É a oportunidade que você tem de mudar essa situação sua dentro do consultório, tanto com relação para aumentar a sua renda, como também de proteção jurídica, que eu tenho certeza que isso está sendo um ponto cego aí no seu consultório. Você não está enxergando um risco que está para acontecer, tá? Então, todos os meus cursos ali vão estar dentro desse único combo, né? E você vai ter acesso estendido também, bônus inéditos ali, que é 1 ano de oficina de casos. Essa oficina de casos são processos judiciais que eu coloco ali na plataforma, tem processos verdadeiros e tem processos simulados. Os simulados são os mais simples para quem está começando do 000, né? Para ser um processo assim, ele é mais enxuto, ele é mais fácil de entender. E aí os alunos vão para os mais avançados, que são os verdadeiros ali. Então, você vai ter 1 ano de acesso à oficina para você fazer tarefas toda semana, né? A gente tem aulas ao vivo toda semana para você aprender a fazer cada documento que está dentro do método. Ali tem mais de 40 modelos de documentos, tem a estrutura do laudo pericial. Então, você vai treinar todos esses modelos de documentos em cima dos processos judiciais que está dentro do curso de oficina de casos, tá? E aí você vai ter esse acesso estendido ao grupo de alunos também, 3 anos, dentro do grupo de alunos, tá bom? Então, para você se inscrever para essa Black Infinita, tá? O link a minha equipe vai deixar aqui na descrição desse vídeo e também vai ter nos comentários. E aí a gente vai se ver na próxima aula, mas de verdade, eu quero você dentro dessa turma que, de fato, vai mudar completamente a forma como você enxerga a odontologia, tá? Então, se você não se inscreveu na Black Infinita, que vai ser um conhecimento que você vai ter para o resto da sua vida aí para você consultar dentro da plataforma, essa é a hora. Pega o link aí que está nos comentários ou na descrição, porque essa oportunidade não vai mais voltar, tá bom? Então, eu te espero aqui dentro da Black Infinita para você se tornar um dentista blindado e preparado de verdade. É isso aí, pessoal. Até a próxima live, se Deus quiser. Beijo no coração.